Louvado seja Deus, quero externar a Deus gratidão. Aleluias! Tem povo de Deus aí? Oh, aleluia! O saldo com a paz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou gravando mais um vídeo. Quero deixar registrado aí no meu canal para outro dia, outro tempo lembrar desse vídeo, porque é especial para mim cada momento com Deus, uma experiência com Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sonho dentro de um quarto, lá mais ou menos tem umas 2 a 3 pessoas mais ou menos. Uma pessoa endemoniada, tinha praticamente o meu irmão estava ali também, e eu me levantava como se fosse de uma cama para orar ao Senhor, mas eu estava fazendo uma oração totalmente diferente, totalmente errada. Eu orava, a oração saía diferente, ou seja, uma oração contrária, que não tem nada a ver com Deus, uma oração pedindo uma coisa diferente, orando, tentando expulsar aquele demônio, aquele mal que estava naquela pessoa. E ali eu fui me deparar, fui para outro quarto onde eu vi uma pessoa lá. Louvado seja Deus. Ou seja, tinha 2 pessoas idênticas, igual. Eu falei ali, é o carnal e o espiritual. Ou seja, o pecador e aquele que não... A alma e o espírito, mais ou menos assim, né? Vamos se dizer. E ali eu orava para aquele mal sair. Oração saía contrária, uma oração diferente. Orando a Deus, mas só que uma oração eu estava com a oração totalmente diabólica. Mas louvado seja Deus. Nada que me veio fazer desistir, me fazer parar. Voltei para a sala lá novamente. Outra pessoa demoniada. E eu estava ali praticamente como se fosse dentro da minha casa. Louvado seja Deus. Tinha alguns familiares ali. E eu orando, de repente eu comecei a ouvir a voz do Espírito e comecei a orar constantemente, com sabedoria, ouvindo o Espírito. E através de eu ouvir o Espírito, eu falava, louvado seja Deus, e eu via surtindo seus efeitos. Louvado seja o Senhor. E de repente eu comecei a ouvir outras pessoas falando, e aí eu perdi a direção do Espírito. Ou seja, o Senhor quer falar alguma coisa aí comigo. Ou seja, você, eu, que estou num lugar de muito barulho, nós não ouvimos a mensagem do Espírito Santo, a oração correta, a oração para ser aplicado naquela situação, porque o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimidos, intercede por nós, e é Ele que ora através das nossas vidas, e nós temos que ouvir a Ele, tomar a direção dEle. E daquele momento que eu comecei a ouvir voz, eu me perdi, eu não consegui mais ouvir o Espírito Santo, comecei a fazer uma oração totalmente contrária, diabólica. E toda vez que eu orava uma oração diabólica, recapitulando, eu me sentia mal, como se o mal ficasse em mim, viesse para mim. Mas louvado seja Deus. Eu vou lá pro fundo da casa. Lá no fundo da casa está um espaço muito largo. Mulheres vestidas de shortinho e de biquíni, mais ou menos assim. Estava dançando e estava um louvor, e eu tentando ver, aquele era um louvor, mas não consegui, meus olhos não estavam vendo nada de errado naquela mulher, ainda que elas estavam vestidas indecentemente. Era um louvor, e eu entendia que era um louvor, eu tentava acompanhar o louvor para melhorar a situação que eu estava naquele momento. Louvado seja Deus. Eu fiquei ali como se fosse um pilar assim, de uma cobertura de uma casa, o fundo, e lá um salão muito grande no fundo, e mulheres dançavam coreografia, tocavam louvor, e eu tentava louvar aquele hino, e mais embaraçava, se sentia mal, como se tivesse um mal em mim. Uma situação diabólica, louvado seja Deus. E de repente eu pego o trecho do louvor, e ali eu vou melhorando. Quando eu vou louvando, eu vou me libertando, eu vou me curando. Mas de repente eu me vi como aquela menina ali, se arrastando assim, se arrastando não, mas como se estivesse
escorregando com a bunda ali naquele lugar onde as mulheres estavam fazendo coreografia, mas de repente eu estava me afastando dela, porque eu percebi que quando elas me tocavam, eu ficava endemoniado, eu ficava endiabado, louvado seja Deus, e eu tentava me desviar e cantando, louvando aquele hino que estava tocando ali, aquelas mulheres, ia para lá, ia para o fundo, voltava para frente, voltava para o fundo, daqui a pouco eu louvando, e elas me tocando, e eu embaracei na letra ali, me perdia todo e não sabia o que fazer, como um louvor totalmente diabólico. E eu me perdi, louvado seja Deus. E de repente vai eu escorregando pro fundo. Louvado seja aquelas mulheres da risada de mim. Mas louvado seja Deus. Eu estou aqui para contar esse testemunho que não é para minha derrota, mas é para minha vitória. E eu louvo ao Senhor por estar aqui e não padecer por nenhuma dificuldade, mas permanecer fiel até o fim. E eu fui escorregando lá pro fundo e de repente eu encontro lá como se fosse uma coluna assim atrás, assim para cima, assim suspendido. Tinha 2 olhos, cor de fogo, louvado seja Deus, uma nuvem muito alta, escura, negra, e nuvem e outras cor de fogo, louvado seja o Senhor. E dava risada, sabe? E ali eu comecei indo para aquela nuvem, em direção para aquela nuvem. E ali eu comecei a fazer uma oração ali, chamando o nome do Senhor, citando Paulo na minha oração, dizendo: Senhor, eu sou pequenino, assim como Paulo, sabe, Deus, e conversando com Deus da minha pequenice, sabe, tentando expressar que eu não sou nada, eu sou um ser pequeno, o único grande ali é Ele, o poderoso, e sabe, ali se sentindo bem, sabendo que a minha oração está sendo correspondida, o Senhor estava ouvindo naquele momento, mas quando eu entro naquele ser terrível que eu apresentava com os 2 olhos de fogo, entrei assim por cima, como se fosse assim por cima. Louvado seja Deus, eu vou orando naquela escuridão, orando, mas de repente a minha voz silencia, fica em silêncio, louvado seja Deus. E ali vem 2 pensamentos, e agora, como o Senhor vai ouvir minha voz? Mas ali eu percebi, mas mesmo assim, eu olhei para dentro de mim e vi o Espírito de Deus está dentro de mim. Eu lembro que lá em Jó, um dos amigos de Jó fala: o Espírito de Deus me faz o sopro do Todo-Poderoso e me dá a vida, sabe? E o Espírito de Deus estava dentro de mim. Eu sei que eu estava dormindo na minha cama, sonhando, mas quando silencio eu acordo e entendo que o Espírito realmente está em mim. Não há momento de fracasso, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está te ouvindo, é hora da tua vitória. Prepara, meu amigo, o banquete, prepara, o meu amigo, a mesa, prepara, porque o noivo já vem buscar a sua noiva, se veste, se arruma, ainda que sonhos venham te contrariar, ainda que pensamentos venham te contrariar, desânimo, falta de fé, ou seja lá qual for a sua situação que está vivendo, uma situação caótica, o antepassado viveram situações complicadas, piores, até mesmo muito piores, mas tem tudo para dar certo em tua vida. Continua acreditando, confiando que o cenário de vitória vai mudar. Eu estou aqui, estou de pé para cantar o hino da vitória. Mas daqui a pouco estarei num culto de ensinamento nessa terça-feira. Louvado seja Deus.